Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, diariamente, a gente faz um estudo, gravamos 2 vídeos, eu, Deus e os amigos espirituais, um de reforma íntima e o outro um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, para que a gente possa estudar com mais afinco as realidades do mundo espiritual, para divulgar a doutrina espírita, para estudá-la profundamente, não só olhar superficialmente e tentar compreender, tentar interpretar. Então, sejam muito bem-vindos, gratidão por terem chegado até aqui. Eu espero que vocês gostem, deixem seus comentários. Aqui eu estou estudando, não estou aqui como aquela que sabe tudo que está ensinando, mas aquela que está se empenhando para aprender. E eu aprendo muito com os comentários de vocês também. Então, hoje eu vou ler um texto do livro Fonte Viva, do Emmanuel, Erguer e Ajudar, lição 33. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas ao seu ouvido, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. Então, o verbo é importante, dar palavra de apoio é importante, mas nada substitui a ação. A gente consegue ajudar as pessoas agindo. E cada um é bom em uma coisa, cada um tem algo a oferecer para o outro. E é quando as nossas mãos trabalham que a gente realmente consegue fazer diferença na vida do outro. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Então, as pessoas, quando elas se reerguem, elas têm o potencial de transformar a vida de todas as pessoas ao redor. Tem uma pesquisa que foi feita que uma pessoa feliz consegue impactar até 7 pessoas, não ao redor dela, mas ela impacta uma, que impacta a outra, que impacta a outra. Então, são círculos concêntricos que vão se abrindo e ela consegue impactar até 7 pessoas distante dela. Porque é uma pessoa bem resolvida, ela vai semear o bem, ela vai espalhar o amor, ela vai espalhar a caridade, ela vai fazer as pessoas se sentirem bem perto dela. E aquilo ali, as pessoas, à medida que elas vão perdendo o medo de mostrar o seu melhor lado, elas vão abaixando a sua guarda, elas vão sendo boas para os outros também. Então, uma pessoa que se ergue, ela tem o potencial de transformar a vida de milhares. Coloca isso aí, 7 pessoas. Uma pessoa que se reergue impacta uma que vai até 6 pessoas adiante, só que ela não influencia só uma pessoa. Elas vão combinar que a gente convive aí diariamente com umas 20 pessoas, 30 pessoas. Então, são 30 pessoas que vão ter o impacto de levar felicidade para mais 6 pessoas. E é uma corrente. Então, o que a gente precisa fazer para transformar o mundo ao nosso redor é nos transformar, é nos reerguer em Cristo, no amor, na caridade, na alegria. A gente fala assim, associa muito a Cristo ao sofrimento, mas Cristo é alegria. A gente tem que ter alegria em todos os momentos da nossa vida. A gente não pode se entregar à tristeza, nem ao desânimo, porque a alegria é a porta de entrada para as pessoas, é sorrindo, é tendo gratidão, é tendo bom ânimo, que a gente vai ter entusiasmo para fazer o que tem que ser feito. E não vai enxergar os desafios como algo tão grande, mas sim algo a ser superado. E a alegria, ela transforma a vida. A gente está aqui para ser feliz. E a alegria é um estado de espírito que a gente precisa cultivar dentro da gente. Bom humor, bom ânimo. Então, para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfameado, restabelecendo-lhe o ânimo. Então, a prece é importante. Era como Jesus deixou o ensinamento dele para nós. Mas com certeza ele foi quem foi e foi muito amado pelas pessoas, pelos atos dele. Ele fazia o que as pessoas precisavam,
não fazia aquilo que ele achava que as pessoas precisavam, ele as ouvia, ele as enxergava e dava para elas aquilo que elas estavam necessitando no momento para se reerguerem. E a gente tem que aprender a fazer isso, né? A gente costuma dar para o outro aquilo que a gente acha que o outro merece, aquilo que a gente acha que o outro gostaria, mas não para prestar atenção a escutar qual é a real necessidade do outro. E aí a gente dá aquilo que a gente acha que o outro quer receber, às vezes não é o que o outro está precisando, aquilo ali não tem um impacto na vida do outro, a gente ainda começa a reclamar que o outro é ingrato, que o outro não dá valor a tudo que a gente faz, mas às vezes não é o que o outro está precisando receber, a gente precisa ouvir mais as pessoas, a gente precisa enxergar mais o ser humano, a gente precisa ler as pessoas. A gente está tão preso no nosso mundo, nas nossas ideias, que a gente nem olha para o lado. E é só a partir do momento que a gente tiver essa generosidade de oferecer para o outro aquilo que ele realmente precisa, e não aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente tem vontade de oferecer, que a gente vai conseguir tocar o outro. E é engraçado porque tem gente, e é a coisa mais comum que tem, faz tudo pelo outro, leva água na peneira, só não faz o básico. Quer fazer a pessoa se sentir bem perto dela. É na hora que, se ela está mal-humorada, ela vai lá e despeja o mau humor em cima da outra pessoa, ela dá patada, ela maltrata, ela faz a pessoa se sentir ruim perto dela. Faz tudo quando tá bem, mas quando tá mal, peraí, você só vai receber aquilo que eu tenho para oferecer e sinta-se grato. E se você não aceitar, você é um ingrato. Se você reivindicar alguma coisa pela sua felicidade que não seja aquilo que eu estou disposta a oferecer, você é um ingrato. Você tem que aceitar somente aquilo que eu quero dar e fica satisfeito por isso. É muito comum isso, muito comum. Eu vejo muito na internet, adoro ver sobre psicologia, essas coisas. Meu filho está indo pelo mesmo caminho, tem hora que, todos os dias na hora que a gente vai para a escola, ele pega e coloca, tem uns canais que contam casos do Reddit, que é só questão emocional. E aí eu gosto de aprofundar, eu acho que a humanidade está desequilibrada, eu me sinto desequilibrada. E a humanidade está desequilibrada de um modo geral. Coisas simples, as pessoas, elas se perdem muito fácil. Por exemplo, eu estava pensando nisso aqui hoje. Como é que o sexo provoca um desequilíbrio nas pessoas? O sexo é divino, é maravilhoso. É uma delícia a gente sentir tesão pela vida, tesão, faz a gente se sentir bem, é um sentimento muito bom. Mas a partir do momento que as pessoas fazem sexo sem sentimento, e elas permitem fazer isso ou com uma, com 10 ou com 30 pessoas, elas estão se prostituindo. Então, não é a questão da quantidade de pessoas, mas é o ato. O sexo, a gente sentir tesão, é uma delícia, é um dos sentimentos mais gostosos que tem. Mas o ato do sexo em si, fazer sexo, só pelo prazer, é uma maneira da gente prostituir a nossa alma, da gente prostituir os nossos sentimentos. Para que a gente crie ligações aí no chakra sexual com as pessoas e acaba absorvendo o desequilíbrio dos outros. Mas o que eu estava querendo dizer é, por exemplo, os narcisistas. Eu fico vendo esses casos do Reddit com meu filho e eu gosto de ver alguns vídeos na internet. E aí falando das pessoas narcisistas, que elas dão tudo para a pessoa, elas são as pessoas mais sociáveis que existem, todo mundo gosta delas, mas aí depois ela começa um processo de depreciação do ser humano, começa a destruir ele por dentro, começa a matar todos os sentimentos, fazer a pessoa achar que ela não vale nada e que ela só merece receber aquilo que ele está disposto a dar. Só que a gente olha isso no caso extremo, mas de uma maneira geral, todos nós, à medida que a gente é egoísta, e o ser humano é muito egoísta, nós somos narcisistas em maior ou menor grau. E a gente tem muita dificuldade de olhar para o outro e dar para o outro o que ele quer receber. E a gente quer que o outro aceite aquilo que a gente tem para dar. E assim, cada um dá o que tem. Então eu não posso dar algo que eu não tenho para o outro, porque isso é desonestidade, mas também falta boa vontade de olhar para o outro e perguntar se será que o que o outro precisa eu tenho para oferecer, ou eu quero dar para ele aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que é mais cômodo, aquilo que eu não vou precisar renunciar a nada. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar assim na nossa relação com o outro. O dar e o receber tem que estar em equilíbrio.
E a gente, do mesmo jeito que é muito bom a gente poder ser útil para as pessoas, é muito bom também a gente receber ajuda, é muito bom as pessoas olharem para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, compreenderem e estender a mão, mas a gente também fazer isso pelo outro. Não é a gente dar aquilo que a gente acha que a pessoa quer receber. É a gente olhar para ela e falar assim, qual é a sua limitação? Como eu posso te ajudar para que você se reerga? E não como eu posso te ajudar para que você fique dependente de mim e precise da minha ajuda para o resto da vida. Então, e Jesus estendeu as mãos. Jesus dava para as pessoas o que elas precisavam, não o que ele queria. Era uma capacidade de amar absurda. E ele é nosso mestre, nosso exemplo. Por mais difícil que seja, é nele que a gente tem que se basear. É no exemplo dele que a gente tem que mirar. Não que vai conseguir fazer tudo que ele fez, mas para que a gente não se desvie no caminho e aceite as coisas normais, como essas coisas que hoje são normais como certas, só porque elas são mais fáceis de fazer. Amar é difícil, amar dá trabalho, amar exige renúncia, amar exige disciplina, amar exige querer o bem do outro acima de qualquer coisa. Mas também a gente merece ser amado e que as pessoas também queiram o nosso bem. E do mesmo, eu acho que assim deveria ser uma troca. É claro que é um mundo ideal, é um mundo utópico, mas eu não canso de. Eu não consigo ir para o outro lado, né? Eu não consigo me acostumar com o mundo dessa forma. A gente, da nossa parte, pensando sempre na felicidade do outro, como é que eu posso fazer para ajudar o outro, para fazer a vida do outro ser melhor, mas a gente também selecionar as pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas realmente se importem com a gente, cada um doando o melhor que tem de si, para ver o outro feliz, para a gente construir uma vida melhor. Porque a experiência e a lógica já mostrou que essa vida que cada um preocupa só com o seu bem-estar e não se importa com o outro, só traz dor e sofrimento. Então, é um caminho mais difícil porque a gente precisa que duas pessoas queiram fazer isso, queiram que dê certo, duas ou mais pessoas, né? As pessoas que fazem parte do círculo não dependem só da minha vontade, mas com certeza a minha iniciativa, o meu exemplo, a minha boa vontade vai despertar no outro uma vontade de querer ser melhor e de querer contribuir e não se sentir ameaçado, não entrar em modo de defesa, de precisar levantar todas as suas armas. E se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. Mas tem muita gente folgada também, então por isso que a gente tem que selecionar bastante as pessoas ao nosso redor. É melhor qualidade do que quantidade de pessoas ao nosso redor. Mas que um se importe com os outros. Esse caso lá do Rio Grande do Sul, de estar debaixo d'água por ser um fenômeno climático relacionado ao aquecimento global e que pode acontecer em qualquer cidade do mundo, isso tem mexido muito com todo mundo. Eu tenho certeza que está todo mundo muito sensibilizado, até as pessoas mais insensíveis. Porque está assustador, na hora que aquela água ela baixar, eu fico imaginando a quantidade de corpo que eles não vão encontrar, animais. Eu quase choro quando eu vejo os animais. Porque as pessoas, a gente foca nelas, mas os animais também têm sentimento. E para quem tem animal, a gente gosta deles como se fosse a pessoa da família. Só que ao mesmo tempo a gente está vendo uma onda de generosidade, as pessoas se importando com as pessoas lá do Rio Grande do Sul, sociedade civil se mobilizando inteira, o Brasil inteiro mandando ajuda para o Rio Grande do Sul, mandando doação em dinheiro, mandando comida, mandando água, mandando alimento, mandando ração para bicho. O governo do estado, eu vi aqui um vídeo do governo do estado de São Paulo, mandou melhor aeronave para lá. É claro, tem muita politicagem aí, tem gente que tem político que está brigando, quem é que está mandando ajuda. Não está importando com o sofrimento das pessoas, mas como pode se promover com a desgraça dos outros. Mas a sociedade civil está se importando em peso, está sentindo o sofrimento deles e cada um está dando um pouquinho que tem. E de pouquinho em pouquinho está chegando uma imagem de solidariedade, de consolo muito grande para eles, para que eles se reergam, para que, tipo assim, vem cá, aconteceu uma tragédia com vocês não estão sozinhos. Isso é a sociedade se mobilizando. Então a gente tem essa capacidade, é nossa, está dentro de nós. O ambiente
destruiu a sociedade e o resto do Brasil inteirinho está indo lá para levantar essa sociedade. Só que a gente tem que aprender a fazer isso no nosso âmbito pessoal. Às vezes o ambiente nos destrói, às vezes o grupo nos destrói, às vezes nós nos destruímos. A gente passa por situações que a gente se sente... A culpa é a pior coisa que tem, porque a pessoa não consegue se perdoar e ela começa a se achar menos do que é. Então ela passa por um processo muito traumático de culpa e começa a se destruir. E começa a destruir todos ao redor. Mas a sociedade também, numa cultura de paz, as pessoas têm acolhimento, têm solidariedade, elas colaboram, cooperam. E é isso que a gente está vendo, um movimento de cultura de paz em favor do Rio Grande do Sul. Só que a gente tem que aprender a desenvolver essa cultura de paz dentro de nós. Ela tem que começar no nível de indivíduo para indivíduo, para que a gente seja também colaborativo, que a gente se importe com as pessoas da nossa família, no nosso grupo de trabalho, para depois ser a nível de sociedade e a partir da sociedade preserva o meio ambiente. Aqui, essa parte aqui do vídeo, eu falo muito do espiritismo, divulgando o espiritismo. Mas a minha paixão da minha vida é educação ambiental. E não fala se a educação ambiental alguma coisa tem a ver com o meio ambiente, não. É uma educação para o ser humano, para a ecologia humana, como a gente pode criar relações melhores. Imagina as abelhas são seres sociais. Elas vivem de forma harmônica e todo mundo contribui para o bem da colônia. O ser humano, ele é um ser social como a abelha, só que a gente tem outros fatores que nos influenciam, que é a cultura, as religiões, a economia, a tecnologia, a educação. Então, para que a gente seja um ser social que vive em harmonia, a gente tem que harmonizar todos esses aspectos e outros, né? E o meio ambiente, não, esqueci do mais importante. Então, a educação ambiental não é uma educação para o meio ambiente, é uma educação para o ser humano integral. Eu gravo vídeos de educação ambiental também, está aqui no canal, tem uma playlist só de educação ambiental. E uma coisa fundamental na educação ambiental é a cultura de paz. A gente vive numa cultura de violência, que é muito egoísmo, muita cooperação, muito sectarismo, as pessoas se dividem em grupos. E eu me importo com o que vai acontecer com o meu grupo. E estou nem aí para o que vai acontecer para os outros. Começa o indivíduo se isolando de si mesmo, ele se desconectando da sua essência divina, da sua luz. Hoje em dia tem um negócio, eu não posso errar. A minha opinião tem que estar certa. Se alguém vem cá e aponta o seu erro, a pessoa já começa a se sentir diminuída, como se a gente fosse perfeito. E nós somos humanos, nós somos falhos. Então, a educação ambiental começa em aceitar a nossa humanidade, saber que a gente está aqui em progresso. E é justamente sobre isso. É estender a mão, é olhar para o outro, é saber resolver os conflitos através do diálogo. Os conflitos não vão deixar de existir, mas o que está ao nosso alcance fazer é resolvê-los de uma maneira pacífica. E aí a gente já vê estudos, inclusive na faculdade, comunicação não violenta, comunicação não violenta, a gente já vê. Uma coisa que eu sou apaixonada, eu ainda quero mexer com isso, empreendedorismo de impacto social, onde as métricas de uma empresa financeira são importantes, mas também as métricas sociais, qual é o impacto que aquela empresa tem na sociedade. Por exemplo, a gente pega uma Vale, extremamente lucrativa na bolsa, os acionistas riem de orelha a orelha, mas para ela dar aquele lucro, eu moro aqui em Minas, desastres ambientais uma atrás da outra. Antes de ter aquele desastre lá de Brumadinho, houveram 7 desastres de menor magnitude, envolvendo mineradoras. Não é só a Vale, tem outras também, envolvendo mineradoras, e um descaso, a corrupção. Corrupção faz parte da cultura de violência. E a corrupção existe desde que o mundo é mundo, né? Mas a corrupção só existe no nível global porque a gente está corrompido, porque a gente adora uma facilidade, a gente quer benefício próprio sem pensar no que importa, qual o impacto que isso vai ter para o outro. E é isso que a educação ambiental traz, é a autorresponsabilidade por mim e pelos outros, e também ensinando as outras pessoas, cada um a fazer a sua análise crítica para ser responsável por si, pelos outros, pela atual geração e pelas gerações futuras.
preservando todas as relações para que os seres humanos possam criar um tipo de relação ecológica harmônica. Porque hoje em dia estamos em desarmonia individual e coletiva. É só olhar a quantidade de guerra que tem no mundo afora. Então, orar é importante, fundamental. A prece, ela tem uma ação que vai aonde a gente não alcança, mas ela não substitui a mão que trabalha, ela não substitui o exemplo. Uma fé sem obras é vazia, já dizia Madre Teresa. Então, você quer educar seus filhos, você vai ter que orientá-los moralmente, mas não seja o hipócrita que fale uma coisa e faça outra, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se as pessoas veem você falando uma coisa sendo outra, aquilo ali ela vai ver o seu exemplo, ela vai ver o que você faz, não o que você fala. Então, que os nossos atos sejam a nossa melhor defesa, seja a nossa melhor propaganda, para que a gente não tenha que falar discursos bonitos, nem ficar se promovendo para todo mundo, como pessoas carentes, deixa eu mostrar o tanto que eu sou bom, deixa eu mostrar todas as minhas qualidades, os meus feitos, mas que os nossos atos falem por nós, e que sejam o nosso cartão de visita, e que sejam a nossa maior defesa. E é isso que para mim, eu olho para Jesus e vejo isso, eu vejo os atos dele falando por ele. Os discursos são lindos, mas os discursos só tiveram o efeito que tiveram porque estavam acompanhados de obras, porque ele ia lá e ajudava as pessoas, ele ia nos excluídos, estendia a mão para eles, ele não fazia diferença das pessoas, ele não se corrompia, ele sabia o que era certo, o que era errado, e era o sim, sim, não, não. E estava sempre disposto a ajudar, a reerguer as pessoas que ele encontrasse pelo caminho, independente do tanto que ele tinha errado, independente do tanto que ele tinha se desviado, tanto que o último ato dele foi as pessoas apedrejando ele, crucificando. E aí uma coisa da cultura de violência também, eu vejo isso muito no cancelamento, mas vejo isso também muito em dinâmica familiar. A voz da maioria tem sempre a razão, e as pessoas acham que todo mundo fala aquilo daquela pessoa, então tá certo, e nós temos que marginalizar, nós temos que massacrar. Se a voz da maioria fosse a voz da verdade, Jesus não tinha morrido crucificado do jeito que morreu. Então, para que a gente não seja tão influenciado pelas opiniões externas, mas para que a gente aprenda a fazer uma análise crítica nossa, para saber se nós não estamos cometendo injustiças, se escondendo atrás das outras pessoas, da opinião dos outros, porque é muito fácil se esconder atrás dos outros que não precisa se responsabilizar pelos seus próprios atos. Mas a voz da maioria jamais significa prova de verdade. A maioria está desequilibrada. Não, a gente tem que aprender a trabalhar o equilíbrio interno. Jesus foi crucificado pela maioria. As pessoas escolheram Barrabás a Jesus. E, na minha opinião, Jesus foi assassinado. Foi um assassino frio, cruel, assassinado pelos judeus. E o último ato dele foi: perdoe os pais, porque eles não sabem o que fazem. Então, olha, não foi... Ele tinha um discurso bonito, mas o último ato dele foi perdoar as pessoas. As ações falavam por ele. Então, nós que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Então, o que acontece hoje? As pessoas que vão na igreja, que vão na fraternidade, que vão nos templos, elas se acham muito melhores, mais evoluídas, mais abençoadas que os outros, e tem que manter essas pessoas impuras, afastadas delas, e porque elas são pecadoras, elas não merecem a misericórdia divina e aquela coisa toda. A gente tem que criticar mesmo, porque tem que excluir essas pessoas da sociedade, tem que exterminar essas pessoas da sociedade, porque elas são a causa de todo o mal. Mas, na verdade, quando a gente adquire um pouquinho de entendimento, que a gente tem que começar a compreender as pessoas e não esperar que as pessoas nos compreendam. Às vezes as pessoas vão vir agressivas para a gente, mas porque elas não são capazes de compreender que o nosso ideal está em Jesus, em amar o próximo, em perdoar, em fazer o bem para todo mundo, sem olhar quem, mesmo aquelas pessoas que nos fizeram mal, em ser indulgente com os erros dos outros. Não que a gente seja conivente com o erro dos outros, mas que a gente não vá criticando, destruindo a pessoa, apontando o erro, preservando o ser humano que comete o erro, porque errar é normal.
E aí a gente compreender que nós temos que compreender essas pessoas, que elas ainda são endurecidas, e que Deus tem a eternidade inteira para trabalhá-las, igual já trabalhou muito na gente, e respeitar o tempo de cada um, mas que a gente seja aquele, se eu vou na igreja, então que eu tenha compaixão pelo outro, que eu tenha paciência pelo outro, que eu tenha compreensão pelo outro, que ainda não chegou aonde eu cheguei, porque é um caminho difícil, quando a gente se propõe mesmo a andar nesse caminho de Deus, de Jesus, do amor ao próximo, exige muita renúncia de si mesmo. E não é um caminho fácil. Então, sabendo do caminho que a gente já percorreu, de tudo que a gente já precisou abrir mão para estar fiel ao caminho de Jesus, a gente compreender essas pessoas que ainda não deram conta, e deixar Deus agir na vida delas, e a gente parar de querer brincar de Deus, de ser juiz delas, e começar a estender a mão e procurar ser melhor e fazer, inclusive, essas pessoas instrumentos para que a gente se torne pessoas melhores. E a gente levar o socorro, a gente nunca levar a crítica, o julgamento, a agressão, a gente levar o socorro, estender as nossas mãos. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. Palavra bonita não enche barriga de ninguém. Político que faz discurso bonito pode até convencer, mas vai deixar o povo desamparado, o povo vai continuar sofrendo, se a única coisa que ele tiver para oferecer são discursos. Eu estou vendo aqui, independente de política, eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro, para mim os dois, eu sou centro, não gosto nem de esquerda nem de direita. Mas o Lula tem um discurso maravilhoso, de salvacionista e tal, mas essa tragédia lá do Rio Grande do Sul, eu vendo o vídeo das pessoas lá, eu não estou falando aqui opinião política, eu estou vendo o depoimento das pessoas lá, os cidadãos, os moradores dos bairros pegando o barco para poder salvar as pessoas, para poder ajudar. Chega o governo, vai lá e proíbe as pessoas, cobrando carteira de motorista, colocando burocracia, proibindo as pessoas de ajudar, o governo federal, as pessoas precisando da ajuda do governo federal, a sociedade civil está mandando mais helicópteros, barcos, assistência, ajuda que as pessoas precisam, comida, do que o governo federal, que gosta de centralizar tudo na mão dele. É uma característica do governo do PT, que tem o exército na mão, que tem bombeiros, que tem o país inteiro, e a ajuda que ele está mandando é ínfima, manda lá alguns barcos, 30 barcos, isso para um país inteiro. Aí chega a sociedade civil, um vai lá e aluga 10 helicópteros, o outro vai lá e aluga 20 helicópteros, o outro aluga avião. E assim, a sociedade civil está mandando mais ajuda do que o governo federal. E esse governo, por que eu estou falando isso? Porque esse governo tem o discurso de que ele é salvacionista, o governo tem que agir pelas pessoas. Cobra muito imposto, porque o governo é que tem que dar assistência para as pessoas, mas na hora que é para ele dar assistência, quem está dando assistência somos nós, que pagamos um absurdo de imposto e que a gente sabe que vai tudo para corrupção. O mensalão está aí, já falou, roubaram muito. Então, não adianta fazer um discurso bonito, se na hora do vamos ver, o recurso que manda é ínfimo. E esse caso lá do Rio Grande do Sul, a ação do governo federal, que tem esse discurso assistencialista, que tem esse discurso centralizador, que pede tudo para si, que burocratiza tudo, porque a estrutura do Brasil é gigantesca para poder administrar isso nos 3 poderes, no âmbito federal, estadual e municipal, ter que passar por muitas mãos, e isso favorece muita corrupção. E troca de favores, esse comércio, de favores. Então ele tem esse discurso lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver, foi que está mandando muito menos ajuda para a população do que a sociedade civil, e ainda está atrapalhando o trabalho da sociedade civil, não deixam eles trabalhar, porque eles estão brigando para ver quem é que ajuda mais, e se a sociedade civil se destacar, eles não vão poder pedir um mérito para si. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso de vídeos que eu estou vendo, de depoimento das pessoas, de reclamando da postura do governo, como é que ele está dificultando o trabalho das pessoas que querem ajudar. E saiu na Globo, assim, a mídia, não saiu na Globo, perdão, Elon Musk mandou 1000 satélites, doou para ajudar a comunicação. A Globo não anunciou. Por quê? Porque tem a rixa do Elon Musk com o Alexandre de Moraes.
Então você vê assim, não estão preocupados com o bem-estar do povo, não está querendo passar a informação correta, está querendo criar impérios de poder. Começa pelo governo federal, começa pelos grandes, né, conglomerados de comunicação que sempre dominaram a opinião das pessoas, mas não tem aquela transparência, não está preocupado realmente com o sofrimento do povo. Esse satélite de comunicação é importantíssimo. Poxa, as pessoas estão dias lá em cima de árvores, estão humilhadas em lugares esquisitos, inacessíveis. Se estivesse só em cima do telhado estava ótimo, mas elas estão agarradas em árvores. Pode cair um poste, pode tomar um choque, pode perder as forças e morrer afogado. A comunicação é fundamental, mas não vamos falar porque existe uma rixa política. Então, a guerra de poder é mais importante que o sofrimento do povo. O discurso é lindo, mas na prática a teoria é outra. Então, é imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Eu tenho muita decepção com o Lula, porque o discurso dele é lindo, mas a atitude dele lá com relação ao Rio Grande do Sul é de uma tremenda vaidade, politicagem. Se eu não puder me beneficiar com a desgraça do outro, eu não vou ajudar. E ainda não deixa as pessoas que estão se mobilizando para ajudar. E pessoas que têm muito menos recurso que o governo federal. O governo federal tem um exército na mão. As pessoas têm muito menos recurso, então cada um está abrindo mão de um pouquinho para poder contribuir. O governo não abre mão de nada se ele não puder ter benefício político com isso. E esse discurso assistencialista dele, que eu tenho que arrecadar muito imposto, que é o Estado que tem que ajudar as pessoas, e essa função do Estado não contribui para o desenvolvimento das pessoas, asfixia o desenvolvimento econômico, colocando impostos absurdos. O Brasil é o país que paga mais imposto no mundo. E não deixa as pessoas ajudarem, porque ele não vai poder se promover. Ele precisa do mérito para ele, é pura vaidade. É só discurso, é demagogia pura. Então, que a gente não seja demagogos como os políticos. E falando aqui, eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Na época da pandemia, eu fiquei muito decepcionada com o Bolsonaro, que eles falavam homem de Deus e deixou todo mundo morrer por causa da economia. Se dependesse dele, as pessoas iriam morrer. Então, para mim, a postura do Lula agora no Rio Grande do Sul está sendo tão demagoga quanto a do Bolsonaro, quanto na época do Covid. Eles só querem um mérito para si, eles só querem se colocar como os salvadores, para que as pessoas o bajulem, para que eles possam ser reconhecidos pelos seus méritos, mas na hora do vamos ver mesmo, além de não ajudar, atrapalha os dois. Ali no mesmo saco, a gente precisa de político bom, a gente precisa de político do povo, que se importa com o sofrimento do povo, que tenha discursos coerentes com as atitudes, que fale menos e faça mais. Mas nós temos os governantes que merecem, né? Que merecemos. A gente colocou o Lula e o Bolsonaro como os dois mais bem votados para chegar no segundo turno, mas a gente merece coisa melhor. Com certeza merece, porque o povo sofre demais. E o brasileiro é um povo muito solidário, ajuda muito uns aos outros. Graças a Deus que a sociedade civil está se mobilizando agora, igual se mobilizou na época da pandemia. Mas a gente precisa deixar de ser manipulado por discursos bonitos e começar a ver as atitudes. É isso que vai levar alívio e conforto para as pessoas. É isso que vai diminuir o sofrimento dos outros e levar alegria. A economia, ela tem que ser um motor de felicidade. Os mais ricos têm que contribuir, ajudar os mais pobres a prosperarem, para que até mesmo para que eles entrem no mercado capitalista e tenham dinheiro para pagar suas coisas, ao mesmo tempo que banquem as suas necessidades, os seus sonhos, e não que deixem os mais pobres excluídos, para que eles possam servir de mão de obra. A tecnologia está vindo aí, cada dia menos precisa de mais mão de obra braçal para fazer as coisas. Precisa de boa vontade, precisa de serviço intelectual. E a gente tem que parar de querer ver os outros como instrumento para que eles possam nos beneficiar e começar a incluir os outros, para que a gente crie uma grande corrente, para que um ajude o outro a prosperar. Colocar as pessoas no mercado econômico mesmo e dar para elas condições para que elas tenham recursos de construir sua própria riqueza, para elas poderem impactar a sua vida e a vida dos demais.
cobrar menos impostos das pessoas e incentivar atitudes, empreendedorismo incentivar atitudes que trazem o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Para mim, eu sou apaixonada, para mim o futuro está no empreendedorismo de impacto social. E eu acho que na hora que o Brasil abraçar essa causa, e não são os governantes, são as pessoas, a gente abraçar essa causa, a gente muda o país, a gente muda a realidade em poucos instantes, porque um empreendedor que ele está preocupado com o seu lucro, mas ele também está preocupado com o impacto que ele causa na sociedade, ele só espalha coisa boa, ele só espalha felicidade. Então, esforço dos braços significa atividade pessoal, significa empenho, significa trabalho, parar de querer ser servido e começar a servir. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na terra debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades das redenções humanas. Então, sem empenho, a gente não vai se redimir. O reino de Deus está aqui, ó, dentro do nosso coração. É aqui que a gente... O céu e o inferno não é depois que a gente morre, mas é o estado de espírito que a gente vive em vida e depois que a gente desencarna. Porque o lugar que o estado de espírito que a gente alimenta aqui é o estado de espírito que a gente vai alimentar depois que a gente morrer. E é para onde a gente vai ser atraído com mais afinidade, com mais sintonia. E lá do lado de lá a gente sente tudo com muito mais intensidade do que aqui, porque a gente sente com todo o perispírito. Aqui a gente sente com algumas glândulas. Então, para a gente alcançar o caminho da redenção pessoal, tem que ter esforço, tem que ter boa vontade, tem que ter suor. A gente seria capaz de superar todos os nossos desafios aqui na Terra. Deus não dá um desafio que a gente não consegue superar, mas falta boa vontade das pessoas. A gente quer transferir para o outro a responsabilidade pela nossa felicidade, a gente quer que o outro faça por nós, a gente quer adotar esse discurso de vítima. É mais fácil transferir para o outro a responsabilidade do que fazer o que tem que ser feito. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. É mais fácil culpar o outro. E é por isso que as pessoas estão tão intolerantes, tão intransigentes. Porque os outros não estão dispostos a fazer aquilo que cabe a cada um fazer. Gosto muito do Epiteto. Eu acho que quando eu lembro desse tipo de comentário, eu lembro do Epiteto. Um escravo do estoicismo, um escravo que não transferiu sua felicidade para o outro, o patrão, o dono dele o humilhava, deixou ele aleijado para sempre, para poder lembrar ele dessa condição de escravo, mas ele falou assim: meu corpo é escravo, mas a minha mente é livre. Eu não vou dar às pessoas o direito de falarem como eu devo me sentir. E não negava para ninguém a felicidade dele. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. A lição 33, erguer e ajudar. E o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente acha: como é que eu posso ajudar o meu irmão? Ame. Quando a gente ama o outro, a gente está preocupado com o que o outro precisa, com o que a gente se importa. Olha para o outro, procurando ver qual é a necessidade dele e como a gente pode fazer para contribuir. Então, estender a mão, ame, ame, ame até doer. Na hora que a gente não vai ser correspondido, na hora que a gente não vai ser compreendido, na hora que as pessoas que vão passar pelo nosso caminho não merecem o nosso amor. Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio, e Ele precisa que a gente seja instrumento dele para levar o bem para essas pessoas endurecidas. São as que mais precisam da ajuda. Uma pessoa em dificuldade, uma pessoa perdida, que mais precisa que chegue o socorro, que chegue a luz. Ela não está vendo nada, e o melhor remédio é o amor, que é a única coisa capaz de tocar o coração das pessoas. É a única coisa capaz de fazê-las olharem e repensarem suas escolhas e seus caminhos, para que elas também aprendam a amar. Uma pessoa que não recebe amor nunca vai conseguir dar amor para outras pessoas. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo. Eu falei aqui de questão política, não me levem a mal, mas eu acho que a gente, como ser humano, e eu principalmente essa questão,
da educação ambiental, eu olho muito para a questão política, interfere muito na nossa vida. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Não é para fazer apologia para candidato A nem candidato B, é fazer uma análise crítica da postura deles em relação às coisas que nos afetam. A eleição está aí, cada um vota em quem achar melhor. Não é para ficar fazendo propaganda política, não é para ficar defendendo político de estimação, é para aplaudir quando eles fazem coisas boas, mas é também para ser firme quando eles deixam a desejar. E nesse caso, o governo federal está atrapalhando a sociedade, além de não ajudar, está atrapalhando a sociedade civil, que está se mobilizando inteira para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Então, que a gente lembre disso na época da eleição e que a gente cobre isso dos nossos governantes, não use isso contra eles, mas que a gente exija deles uma postura agora que está acontecendo, porque ele tem recurso de ajudar muito mais, mas só vai fazer isso se pudesse promover com a desgraça do outro. Então é isso, beijo, amo vocês, espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem. Deixe seus comentários, eu aprendo muito com vocês. Hoje eu estou meio sensibilizada, mas esse estudo do Evangelho, esse estudo aprofundado da doutrina espírita, a reforma íntima, deixa a gente mais sensibilizado mesmo. É a reforma íntima, é a análise crítica, é os sentimentos entrando em harmonia com a razão, para que a gente encontre as melhores soluções. Não para que a gente venha remediar o erro, corrigir o erro, mas para que a gente possa evitar que um mal maior aconteça. E isso a nível sociedade, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a nível individual, a nível familiar. Eu acho que o mais importante é a gente aprender a fazer isso dentro da nossa família. E a partir da nossa família, a gente começa a ser núcleos multiplicadores do Evangelho, dentro da que a gente dá conta de fazer. Do bem, né? Um beijo, com Deus, amo vocês.